Você está na Madrugada Astral. Fique agora na companhia do astrólogo e tarólogo Paulo Beni. Bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Beni, na Madrugada Astral, em mais uma quinta-feira, 6 horas da manhã. Aproveita para pegar esse programa, compartilha aí com a sua família, com os amigos, quer compartilhar com os inimigos também, não tem problema, pode mandar para todo mundo. É sempre um prazer receber o feedback, o seu retorno, dizendo, Paulo, que tema legal, a sugestão de temas e principalmente você que ainda não fez o seu mapa astral, não passou pela consulta de tarô ou pela sessão de hipnose. Vem aqui e me segue nas redes sociais, @Paulo Beni Astrologia. Paulo Beni, com I, Astrologia. E sempre aqui agradecendo meu amigo Euri na técnica. Sempre lembrar de agradecer ele aqui, porque nos ajuda muito, um parceirão, para que tudo chegue aqui redondinho para você, no som, no vídeo e principalmente a mensagem de hoje. Só lembrando, hein? No programa passado eu falei sobre as questões quando tudo parece que dá errado. Você não passa por isso? Conhece alguém que passa? Então manda o programa anterior para essa pessoa, porque hoje a gente já vai fazer o revés. Vamos olhar para o outro lado. Bom, tá bom, Paulo, eu pensei lá no outro programa, quando tudo tá dando errado, quando as condições não estão as melhores, mas agora eu quero saber o seguinte, como é que eu sei que eu estou no meu caminho? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Quais sinais eu preciso prestar atenção? Quais são as condições que eu posso perceber de que esse caminho está acontecendo? E principalmente, você que está aí me acompanhando, me ouvindo, vendo, você sente que está realmente seguindo o seu propósito de vida? Ou você nem pensou qual é o seu propósito de vida? É bom pensar, é importante. Às vezes a gente entra no automático dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres e deixa de ter um olhar para aquele propósito de vida. Obviamente a gente precisa aí do retorno financeiro, para o pagamento de boletos, as nossas dívidas, os nossos sonhos e projetos, mas olhar para qual é esse propósito é importante, porque de repente você não vai atingir ele agora, mas pode atingir daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, talvez até daqui a alguns dias. É isso que eu desejo para você. Já percebeu sinais da vida que parecem confirmar que você está na rota certa? É importante pensar sobre isso, porque a vida se a gente comparar aqui de uma maneira mais simples, é como um grande jogo. Para quem gosta de jogos online, jogos de videogame, ou até jogos aí de tabuleiro, a vida é como um grande jogo. É claro que nesse jogo tem preços a se pagar, tem provas a se cumprir, tem vitórias, tem derrotas, mas é um grande jogo, você está jogando de maneira certa? E se o que a gente chama de universo, o universo tivesse maneiras de mostrar justamente que você, que está me acompanhando, está no alinhamento? É isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho aqui nesta quinta-feira, então já aproveita, abre aí os olhos e ouvidos para que a gente possa então compartilhar essa mensagem importante de vida. Quando eu falo de caminho certo, de propósito de vida, eu estou falando sobre duas condições. Eu até anotei aqui para te trazer. Primeira delas, quando eu sinto uma paz interna. Paulo, como que é isso de sentir uma paz interna? Eu tenho certeza de que se você fechar os olhos agora, você vai lembrar de um momento na sua vida onde você sentiu essa paz interna. E a paz interna é interessante porque ela não é só um momento de prazer, não é só um arrepio, uma emoção, não é. É quase um sentimento de um silêncio interior. Isso é a paz interna. Claro que vai trazer a paz, a união, a harmonia, coisas bacanas, mas é esse silêncio da paz interna. E a segunda condição, que é o quê? Quando eu percebo que a vida fica fluida, que é algo que as pessoas dizem, eu estou seguindo o flow da vida. Essa fluidez da vida é importante, por quê? Como eu fiz a comparação de que a vida é um grande jogo, às vezes quando a gente está jogando um jogo online ou de videogame, que tem um grande penhasco a se projetar, a pular, aquele penhasco, ele está ali como uma prova. Se eu reunir condições para aquilo, então eu vou em busca do meu propósito, dos meus sonhos, no caminho certo, mas eu tenho aquela prova a ser cumprida. E aí, passando aquela prova,
a vida entra de novo na fluidez. E principalmente, existe uma citação que é assim: conhece-te a ti mesmo. Já ouviu falar? Tenho certeza que sim. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O que isso traz de aprendizado para nós? Conhecer a si mesmo. Paulo, eu me conheço, eu sei quais são meus potenciais, meus desafios, que bom, parabéns. Mesmo assim, existem lados da nossa faceta humana que ainda não são conhecidos totalmente. E eu aqui não estou apenas fechando no lado psicológico da coisa, mas para você que gosta do lado esotérico, até de outros corpos, outras expressões de alma, de condições e energias que provavelmente você pode estar sentindo. É muito interessante porque quando a gente traz essa condição de que conhece-te a ti mesmo e conhecereis então o universo e os deuses, é como se, me conhecendo, eu passo a conhecer o ambiente em que eu estou embebido na minha vida coletiva e principalmente quem rege esse tipo de condição. Porque os deuses, seriam deuses com D minúsculo, o Deus na forma como você percebe e concebe. E é interessante porque quando eu estou no caminho certo, quando eu percebo que eu entrei no flow da vida, quando eu percebo que o meu projeto, o meu sonho, ele está ao encontro do meu caminho, é como uma expressão da alma. E é interessante, eu até dou aqui a sugestão para que você faça um tipo de abordagem de mapa, que é o mapa esotérico. Lá a gente percebe a expressão da personalidade e a expressão da alma, que é diferente do mapa normal. Parte-se do mapa padrão, né, com dia, mês, ano, hora e local de nascimento, mas no mapa normal a gente vai abrir a caixa de ferramentas. Como é que são as ferramentas no seu potencial maior, menor, o que você precisa aprender. No mapa esotérico, o olhar é diferente. Eu vou perceber então como que eu me expresso aqui, na personalidade de quem está me assistindo, mas eu vou perceber qual é a expressão da minha alma. Porque ao olhar essas duas expressões, essas duas personalidades, essas duas formas de agir, de ser e existir, eu consigo fazer algo congruente. Porque às vezes o que acontece que a pessoa não está no caminho certo? A personalidade está indo para uma direção e a alma está indo para outra, totalmente antagônica, para uma direção que não faz nem sentido. E a pessoa fica perdida. Sente que a vida de repente está ali, patinando, dando reveses, e ela não consegue se encontrar, e aí busca terapia, que ajuda muito, busca uma outra condição, uma outra ferramenta, mas é importante saber para qual caminho a tua personalidade está indo, para qual caminho a tua alma está indo. Relembrando aí que daqui a pouquinho eu vou passar as previsões para os 12 signos, então para o final de semana agora, então fica comigo, acompanha que vai trazer novidades aí para você. E quando eu falei lá no começo, nas perguntas, que a gente precisa ter atenção aos sinais que a vida dá. Porque, de novo, como num grande jogo, nós estamos na jornada, como a jornada do herói, que em vários filmes é reproduzida, no tarô é reproduzida a jornada do herói. Nós somos ali o herói, passando por provas, tendo a nossa mochilinha, né, com todas as nossas ferramentas. Só que a gente tem que estar atento aos sinais que a vida vai dando. Na literatura existem várias histórias que mostram essa jornada do herói, como o herói pode perceber os sinais. Agora, 2 sinais são importantes. Primeiro deles, o sinal externo. O sinal externo é importante porque é o primeiro que aparece para a gente, que podem ser coisas objetivas, concretas, que a gente vê, sente, pega e sabe que aquilo está lá, como uma grande prova, eu sei que aquilo está lá, então é um sinal. Outra coisa, as sincronicidades que vão acontecendo, não as coincidências. As coincidências são importantes, mas as sincronicidades, aquilo que a gente chama de estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Porque eu tive o quê? O preparo certo, eu tive a postura certa. Então a sincronicidade é um sinal externo. Outra coisa, as oportunidades. Uma oportunidade aparece na sua frente e você diz não para a oportunidade. E às vezes o não é por não reconhecer que aquilo é para você. Você até vê que aquilo é bom.
Fala assim, nossa, que oportunidade bacana, que legal, mas não é pra mim não é pra mim, não se valoriza. Acha que aquilo lá, não, sabe, é muita areia pro meu caminhãozinho. Não, aquilo é uma oportunidade, abrace. Ah, Paulo, mas eu não tô preparada, não tô preparado. Vai sem preparo mesmo, vai acertando no caminho. Às vezes a oportunidade vem ao seu encontro para também te movimentar a sair daquela posição de estagnação. E outro sinal externo que é importante, que são justamente os encontros inesperados. E não estou só falando de encontros pessoais não, tá? Encontros de vida, onde você encontra algo que é mais do que uma oportunidade. É aquilo que você tanto pediu ao universo, ao seu Deus, a forma como você concebe, mas principalmente revestida de uma outra forma. E é o encontro inesperado. Então são sinais externos, fique atento, fique atenta. Agora tem sinais internos também que a gente precisa perceber, que é principalmente a intuição. O exercício da intuição é importantíssimo. Paulo, como é que eu exercito minha intuição? Grande dica, usando. É usando mesmo. Não tem curso de intuição volume 1, volume 2, né? Fascículo 1, fascículo 2, não, vídeo 1, vídeo 2. Intuição a gente testa ela usando. Você vai usar, vai errar, vai acertar mais ou menos. Agora, tem pessoas que têm um potencial de intuição realmente muito bom, muito acurado. Agora, todos nós podemos usar a nossa intuição de alguma maneira. E ela vem por canais que às vezes a gente menos espera. Pode ser por uma sensação sinestésica, por às vezes um apito no ouvido, às vezes um cheiro, às vezes um pensamento. A forma como atinge você, só você sabe. Também a sensação de bem-estar. Tem gente que não gosta de estar na sensação de bem-estar. Você acredita nisso? Dos vários clientes que já passaram comigo, eu percebo que às vezes tem cliente que ele não gosta de estar numa sensação de bem-estar. Parece que aquilo para ele não é agradável, não é merecedor, não é importante estar no movimento de bem-estar. E estar neste movimento de bem-estar, sendo aqui redundante, é importante para se alimentar, é o combustível, é a hora que você para o carro e se abastece para uma nova etapa da vida. Então, não é só ficar ali, né, na fábula da cigarra e da formiga, não, mas é justamente ter momentos de bem-estar para você se alimentar. E um dos sinais externos também, que é o entusiasmo. Entusiasmo em grego, quando a gente abre a palavra, é estar cheio de Deus. E não estou falando aqui um Deus específico. Pode ser Deus, deuses, deusa, a forma como você enxerga esse princípio ativo. Entusiasmo é estar cheio dessa divindade, estar cheio desta energia. E para estar cheio você tem que se abastecer. Não tem como, não tem forma. Então lembre sempre desses sinais para que você perceba que você está realmente no caminho certo. Quando você quer uma coisa, quando você quer qualquer coisa, alguma coisa, todo o universo vai conspirar para que você realize o seu desejo. Eu não disse o tempo, não disse a hora, não disse as condições, mas quando você quer uma coisa, é até um princípio da própria natureza. É importante que ao jogar todo o potencial para aquilo, você vai conseguir. Você percebe que quer uma condição de um bem material, um apartamento, uma casa, um carro, um relacionamento, você deseja um emprego, você deseja o quê? Agora, apenas desejar, ok, é jogar essa energia de alguma maneira. Agora, quando você bota foco realmente, o seu potencial de caminho certo para aquela condição, uma hora ou outra aquilo vai acontecer na sua vida. As pessoas vão entrando no caminho, as condições, o chão. Eu até já usei esse exemplo aqui, tem um dos filmes do Indiana Jones, que ele precisa pular um penhasco ali para chegar do outro lado e cumprir uma outra missão. Só que ele tem medo de pular o penhasco e ele vê que ele não tem nem perna para aquilo. E aí ele lembra de ensinamentos que ele teve na vida, com o pai, da própria vida, ele fecha os olhos e dá o passo. E quando ele dá o passo, o penhasco era falso. Um caminho estruturado começa a aparecer na frente dele. Então quando eu digo para você, vai com medo mesmo, é assim. É justamente um pouco dessa imagem do filme, onde eu dou o passo e o caminho se construiu.
Vai ser fácil? Claro que não, ainda mais dar o passo com medo é extremamente desafiador, mas quando você dá o passo, o caminho se constrói. É interessante porque quando eu estou atendendo as pessoas com astrologia, com o mapa astral, e aí a gente abre a mandala, olha as casas astrológicas, a interação com os planetas, é como uma bússola. É como uma bússola. Porque, de novo, o mapa astral ele não é determinista. Ele não vai dizer assim, faça apenas isso, que é este o único e exclusivo caminho para você chegar no caminho certo. Não, seria muita pretensão. Mas, quando nós seguimos os sinais que estão apontados no mapa, a condição fica, de alguma maneira, mais fácil. Ela fica mais fluida, porque você está respeitando o seu próprio caminho, a sua própria jornada. Então o mapa serve como uma bússola justamente porque é interessante quando as pessoas até me perguntam, Paulo, você faz revolução solar? Faço. É o mapa do dia lá, do momento do seu aniversário, às vezes cai num dia antes, um dia depois, dependendo do cálculo. Mas a revolução solar é um dos apontadores de caminhos muito interessantes para que você olhe sonhos, projetos, situações, condições, interações que vão levar você ao caminho certo, às pessoas que você precisa. E é interessante porque tudo isso vai ser mostrado como tendências. Como eu falei, não é uma coisa única, único caminho, única condição, não. É uma tendência, mas se você seguir essa tendência, certamente a chance de sucesso é muito maior. Vamos lá então as previsões para os 12 signos nos dias 20 e 21 agora de setembro, já relembrando que no dia 22 o sol chega aí então na primavera, as flores, o tempo firmando, para quem não gosta muito do frio o tempo vai dar uma firmada, mas aí recebendo agora no dia 22 também a temporada libriana, então um beijo aí para todas as librianas, librianos, sejam muito, muito, muito bem-vindas e bem-vindos. Mas vamos lá, os 12 signos. Signo de Áries. O Ariano, a rotina tá pedindo um pouco de atenção sua, hein? Você tem ímpeto, tem força, mas precisa cuidar da rotina, principalmente com saúde e também diálogos que você está adiando há algum tempo. Então vamos aproveitar o fim de semana e botar foco nesses 3 itens? Eu tenho certeza que você vai se dar bem. Taurinas e taurinos, aproveita a criatividade. Quando eu falo criatividade é interessante, porque no mapa tem isso, é a casa 5. E às vezes eu pergunto assim para a pessoa, o que é um momento de lazer para você? Não em família, com amigos, para você, sozinha, sozinho. E aqui, fala baixinho, só nós dois estamos escutando, pode ser qualquer coisa de lazer. Não precisa ter um tabu quanto a isso. Outro dia eu vi de uma cliente, ela falou assim, sabe, Paulo, o que é um momento de lazer para mim? Aí eu pensei, nossa, ela vai falar que quer assistir um streaming, né? Quer saltar de paraquedas. Ela falou assim, quando eu fico em casa sozinha. Ok. Falei, é isso que te deixa bem? Adoro ficar sozinha, sem ninguém. Então é uma condição, isso te faz bem, te alimenta por um tempo, não é que você vai ficar sozinho o tempo inteiro, mas te alimenta emocionalmente, então aproveita essa condição, tá bom? E taurinas e taurinos, o trabalho pede movimento, mesmo sendo final de semana, aproveita bater uma agenda de coisas que você precisa focar para a próxima semana, tá bom? Geminianas e geminianos, como é que tá as emoções em casa? Como é que tá as emoções aí até dentro da sua casa interna? Vamos cuidar? Isso é importante no aspecto familiar, social, conjugal. E tem uma coisa interessante aqui para as previsões dos geminianos e geminianas. Coloque esse entusiasmo, estar cheio de Deus aí, nas suas iniciativas. Chega de deixar os projetos no papel, já falei para você isso. Então bota para fora, né? Põe esses projetos, dá o passo com medo mesmo. Aí o caminho vai se fazendo ao longo, tá bom? Cancerianas e cancerianos, importante a comunicação. Vamos cuidar disso porque você vai ter aprendizados importantes e perceba os encontros, a sincronicidade acontecendo. Os encontros não são causais, aliás, não são apenas uma causalidade, eles são causais, eles acontecem. Então, atenção aos encontros, tá bom, canceriano e canceriano? Porque esses vínculos vão te fortalecer bastante para os teus projetos. Leoninas e leoninos, pedindo segurança material. Então, segura um pouco o dinheiro aí, o cartão de crédito, nada de ficar gastando tanto no final de semana. Vamos aproveitar isso, porque vai trazer
uma segurança importante aí para projetos que você quer ver no futuro. Aproveita então trocar energia com as pessoas que você gosta e principalmente pensar sobre a coragem das decisões que você precisa tomar na próxima semana aí. Mesmo sendo final de semana, você pode pensar sobre isso. Virginianas e virginianos, mais uma vez aí, carisma pessoal, força prática. Então aproveita, você que tem esse tipo de racionalidade, cuida da sua vitalidade, porque isso vai trazer energia para você, botar aqueles projetos nos trilhos para que atinja os seus objetivos. Librianas e librianos, cuida da introspecção, de repente é um momento bom para ficar mais quietinha, mais quietinho, cuidando da sua própria energia, se renovando interiormente, sabe por quê? Para ter impulso para o novo começo. É como um processo de revisão interna para começar novamente, recomeçar e recomeçar bem. Escorpianas e escorpianos, a energia precisa estar voltada ao seu inconsciente. Como é que está a terapia? Como é que está o entendimento daqueles medos e situações que nos travam? Que não são perceptíveis no mundo externo concreto, aos sinais internos. Como é que está a sua visualização com os sinais internos para saber se está no caminho certo? Até porque isso vai te levar a perceber e avaliar suas conexões sociais. Poxa, essa eu vou manter, essa eu vou manter, essa eu vou dar um tempo. E aí você consegue observar melhor isso, tá bom? E também dê chance para o apoio de outras pessoas. Não queira fazer tudo sozinha, independente. É gostoso às vezes fazer? Claro que é, mas dê chance para as outras pessoas te ajudarem. Isso vai ser muito, muito bom, tá? Sagitarianas e sagitarianos. Momento de reconhecimento profissional, então aproveita. De repente isso pode fazer, estabelecer alianças que a gente chama de estratégicas. Então não é por interesse, mas uma aliança que vai te levar a caminhos maiores. Aproveita isso, pense nas pessoas que você pode fazer essa aliança. Isso vai te trazer bons reconhecimentos profissionais. Capricornianas e capricornianos, ambição em foco. Não tenha medo de ter ambição construtiva, positiva para o teu sonho, para o teu horizonte, teu projeto, seja para a carreira, para novas perspectivas. Isso vai ser importante aí para os próximos dias. Então, atenção, capricornianas e capricornianos. Aquarianas e aquarianos, momento de buscar repensar a busca do sentido da vida. Também, como é que está a terapia? Como é que está o olhar para dentro, olhar para esse sinal interno? É importante, sabe por quê? Isso vai trazer um movimento de crescimento, se você quiser, pessoal e até espiritual, se você acredita que essa área é importante para a tua vida, então é hora de cuidar dessas fases da vida, dessas áreas da vida. Piscianas e piscianos, relações estão em evidência, então avalie essas relações e percebendo como elas podem te ajudar. Sabe por quê? Pode ter parcerias importantes estabelecendo com essas pessoas, diálogos que vão transformar e aí os vínculos se tornam mais profundos. Essas foram as previsões para os 12 signos nos dias 20 e 21 de setembro. Paulo, como é que eu encontro o meu caminho certo? Como é que eu encontro essa minha missão pessoal? Manda uma mensagem para mim, código 11 99302 0468. 11 99302 0468. Vai ser um prazer ajudar você a descobrir o seu caminho pessoal, sua missão de vida, missão de alma. Me manda uma mensagem aqui no @PauloBeneAstrologia. Seja com a astrologia, o tarô, a hipnose, a gente consegue abordar questões de vida que vão te dar justamente um novo olhar para aquilo que você deseja ver realizado. Até porque saber se está no caminho certo não depende apenas da mente, do aspecto racional, mas da sintonia que você tem com aquilo que a gente chama de alma, aquilo que está dentro de você, que é a sua essência. A gente precisa pegar essa essência e pôr para fora, fazer você também reconhecer a sua essência. E até isso é importante porque você precisa praticar isso no seu cotidiano. E principalmente, acima de tudo, observe os sinais. Eles sempre vão apontar na direção daquilo que é a sua missão de vida, daquilo que você mais deseja. Agora, para ter atenção nos sinais, tem que ter os olhos abertos, ouvidos atentos e principalmente um coração desprendido,
leve de preconceitos, uma mente aberta. E é isso que eu desejo para você. Então, você que me acompanhou aqui nesta manhã de quinta-feira, desejo assim uma semana maravilhosa. Busque a sua missão de vida. Um beijo no seu coração e até mais.